tristeza vem e sobe, a gente desce, e o coração demonstra enfraquecer. Porém, tal como flores a se olhar, amizades para se perceber, Jesus quer que você o receba e aí perceba que só de amor na vida pode se viver. Você pode até pensar ser fantasia, coração rebido e lindo não vicia nas tristezas e amarguras do viver. Meu querido, minha querida, uma boa noite. Eu sou o pastor Alexandre Gouveia Faria, pastor da Igreja Batista Central do Fonseca, e quero dizer a você que é um privilégio poder fazer parte da sua família, do seu lar neste momento e termos a liberdade, de adorarmos a Deus em espírito e em verdade, de podermos pregar, de podermos cantar, de podermos orar, de podermos viver a nossa fé com liberdade em tempos tão incertos e tão difíceis. Hoje é uma noite muito especial, segunda noite, segundo domingo do mês de junho, dia da nossa ceia, que nós estaremos celebrando. Então você deve separar aí o pão, o suco de uva, para nós termos esse momento de comunhão, de alegria, de alimento espiritual para a nossa vida. Nós vamos orar neste momento e logo após a oração, nós estaremos adorando ao Senhor. Soberano e eterno Deus, muito obrigado a Deus por essa noite maravilhosa que o Senhor nos dá. Obrigado, ó Pai, por todos os amigos, por todos os irmãos e irmãs, por todos aqueles, ó Deus, da família da fé e aqueles que nos visitam nesse momento assistindo a esta transmissão. Que o Senhor abençoe cada lar, cada família, que o Senhor supra todas as necessidades, que o Senhor abençoe, ó Deus, todas as famílias nesse momento tão difícil de tanta incerteza. Abençoa também as nossas autoridades para que tomem as melhores decisões possíveis. E, ó Deus, em nome de Jesus, traz tranquilidade ao coração do teu povo. Nos faça viver esse momento, ó Deus, com fé, esperança e amor. Acima de tudo, ó Deus, com fé em Ti e com confiança. Em nome de Jesus Cristo, autor e consumador da fé, é que nós consagramos a Ti essa noite e esse encontro, pedindo a Ti nesta hora que o Senhor fale ao coração de cada um de nós. Em nome de Jesus que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Vamos, nesse momento, vamos adorar ao Senhor com aquele lembrete muito importante: não deixe que nada desvie a sua atenção, nenhum barulho, nenhum movimento na casa, ninguém atendendo o telefone nessa hora, para que nós possamos nos concentrar naquilo que Deus tem para nós. Deus te abençoe. Grande é o Senhor e muito digno de louvor.
na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, toda a terra. Grande É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Meu prezado, minha prezada, meu querido, minha querida, em continuação a esse momento de culto de adoração ao Senhor, nós iremos meditar na palavra e o texto que nós já anunciamos, hoje pela manhã, na semana passada, o texto que fala sobre a ceia, que o apóstolo Paulo vai nos instruir sobre a ceia, 1 Coríntios capítulo 11, do verso 17 ao verso número 34. 1 Coríntios 11, do verso 17 ao verso 34. E nós iremos meditar sobre a ceia e iremos tentar entender de maneira simples e breve
essa passagem da Escritura, muito significativa, muito lida por todos nós, principalmente no momento da ceia, mas há uma questão aqui que nós temos que examinar. Esse ponto, examine-se, pois, o homem, é interpretado, não poucas vezes, como alguma coisa que nós devemos olhar em nós, sempre com um espírito de condenação, e isso estaria ligado ao que nós fizemos na última semana, de segunda a sábado. E dependendo do nosso comportamento de segunda a sábado, se a gente brigou, se a gente discutiu, se a gente cometeu algum erro, então nós estaríamos automaticamente impedidos por uma consciência diante de Deus. Ao examinarmos, nós estaremos impedidos de participar da ceia. Eu quero dizer a você que essa interpretação não tem nada a ver com o que o texto diz. O texto segue uma linha totalmente diferente, ele conclama um exame, sim, mas o exame não tem nada a ver com o que você fez durante a semana. O exame tem a ver com um evento específico que estava acontecendo na igreja de Corinto. Um evento específico, uma situação específica que estava acontecendo na igreja de Corinto. E as epístolas, elas são, especialmente as epístolas de Paulo, elas são classificadas como teologia de tarefa. O que é teologia de tarefa? Elas estão dando respostas a demandas que o apóstolo recebeu. Por exemplo, no capítulo 7, no verso de número 1, capítulo 7, verso de número 1, o apóstolo diz assim: agora, quantas coisas sobre as quais escrevestes. Então, eles escreviam para ele com dúvidas. Ele está fazendo agora a interpretação, a partir do evento Cristo, do impacto do Evangelho nas comunidades. Essas comunidades sofrem agora uma transformação, um mundo gentio, já não é mais um mundo judeu, é um mundo gentio. E a mulher se converte, o marido não, o marido se converte, a mulher não. Então, quais são essas novas configurações onde o Evangelho adentra? Era necessário que ele, então, juntamente com os demais apóstolos, dessem a devida orientação. E aqui nós vamos ler capítulo 11, a partir do verso número 17. Entretanto, não vos elogio nesta instrução que vos dou agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Então, uma palavra muito dura, uma palavra de correção, uma palavra incisiva, uma admoestação muito intensa. Porque, em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reunis como igreja, e em parte acredito nisso. Uma igreja dividida, onde as reuniões causam mais mal do que bem. E é até necessário que haja divergências entre vós para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pois quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição. Preste atenção. Verso 20. Portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pois quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição, assim um fica com fome e o outro se embriaga. Então, a reunião comunitária para a celebração da ceia do Senhor até que ele venha, estava sendo prejudicada. Estava sendo prejudicada por um comportamento fruto da divisão interna no corpo local de Cristo, que era a igreja de Corinto. A ceia não era exatamente como a ceia que nós temos hoje, com o pão e com o cálice, mas era uma refeição realmente. Paulo diz que está acontecendo um problema nesta comunidade. E ele é claro, verso de número 21, queria que você guardasse esse verso. Ele é extremamente importante. Pois quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição. Então, uns estão chegando primeiro,
trouxeram o alimento para a ceia, para a refeição comunitária, que era com comida, e uns estão comendo antes dos demais. Então tem alguns que chegam com seu alimento e comem antes dos demais chegarem. E aí, dois resultados. Um grupo está ficando com fome, porque quando chega, encontra o outro grupo palitando o dente. E o grupo que participou desse primeiro encontro tomou todo o vinho e se embriagou. Será que não tendes casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Então, vê se você que conhece essa passagem, que já ouviu pregações sobre esse texto, vê se você consegue perceber a diretriz que o apóstolo já está dando. Repare, eu estou propondo a você que a interpretação desse texto talvez seja um pouco diferente daquilo que você está acostumado a ouvir. Mas eu não estou fazendo nenhum acréscimo ao texto. Eu estou lendo apenas o que está aqui. O problema é que o texto não é lido. A gente está acostumado a passar os olhos, mas nós temos que ler prestando atenção detidamente. Então a pergunta dele, verso 22, será que não tendes casas onde comer e beber? Será que vocês não podem comer e beber antes de vir para a ceia? Ou comer e beber, se querem comer mais e beber mais, após a ceia? Vocês não têm uma casa para fazer isso. A ceia, ela é comunitária. Então, alguém que trouxe mais alimento e o outro que trouxe menos, e alguém que não trouxe nada, essas pessoas participam desse momento de banquete espiritual. Mas tem um grupo que está desprezando a igreja de Deus e envergonhando os que nada têm, envergonhando os mais pobres. Então, Paulo admite que esse ambiente eclesiástico, ele é eclético. Ele tem ali o empresário, ele tem ali o funcionário público, ele tem ali o funcionário da iniciativa privada, ele tem ali o profissional liberal, ele tem ali o que está desempregado, ele tem o que está enfermo. Esse ambiente tem o que é casado, o que é solteiro, aquela que é viúva, aquela que é divorciada. Esse ambiente é um ambiente plural. Só que aqui ele está frisando de maneira categórica, ele está frisando a pluralidade econômica. Então, dentro da comunidade eclesiástica, pode acontecer de alguém ser uma pessoa muito humilde e receber de pensão de aposentadoria um salário mínimo. Mas, ao mesmo tempo, senta ao lado dessa pessoa uma pessoa muito bem empregada, um empresário, um funcionário público, alguém que cresceu na vida profissional, mesmo na iniciativa privada, como gerente, como diretor de uma grande empresa, e ele tem um salário de 25 mil reais. Mas eles estão sentados um ao lado do outro, cantando e ouvindo a mesma palavra. E não pode haver distinção entre eles. Não pode haver por duas razões. Primeiro, ambos, tanto o pobre quanto o rico, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então o rico, o pobre, o empregado, o desempregado, o enfermo, quem está com Covid, quem não está, todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Sendo o homem um ser religioso ou não, tendo uma religião ou não, sendo ele ateu, sendo agnóstico, seja o que for. O ser humano possui uma dignidade que lhe é intrínseca por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, independente dele crer em Deus ou não. Então essa é a primeira razão pela qual não pode existir tratamento diferenciado, porque ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus e possuem uma dignidade que lhes são intrínseca. Agora é bem verdade que entre ricos e pobres há necessidades diferentes, mas o tratamento não pode ser diferente. Segunda coisa que eu gostaria de lembrar a você: se você tem uma pessoa na sua igreja que ganha um salário de 50 mil reais, que tem uma remuneração mensal de 50 mil reais, é um comerciante com várias lojas, é um dono de uma rede de supermercado que ganha 50 mil reais, e você tem um outro membro da igreja que é uma pensionista aposentada que ganha 2 salários mínimos.
Essa pessoa que ganha 50 mil reais, ela percebe que você, como crente, como líder na igreja, ou até mesmo como pastor, você tem um tratamento para ela muito generoso, atencioso, carinhoso, que você não tem com essa que ganha 2 salários mínimos, ou com esse que ganha 1 salário mínimo, ou com esse que está desempregado, ou com esse que é pobre, ou com esse que está enfermo, precisando de remédio da igreja, ou aquele que está desempregado, precisando de uma cesta básica, ou aquele que é pobre, que é negro, que mora numa comunidade, seja lá o que for a situação. Esse que ganha 30 mil reais por mês, que ganha 20, que ganha 50 mil reais por mês, quando ele vê o pastor, por exemplo, vou dar o exemplo do pastor, tratando quem ganha mais de uma maneira melhor e tratando quem é inferior economicamente, tratando de uma maneira desleixada, até mesmo esse que ganha mais, ele fica pensando o seguinte: caramba, o pastor, o líder eclesiástico, a pessoa que trabalha na igreja, o líder do ministério, tem uma atenção tremenda comigo, porque eu ganho 50 mil reais por mês. Mas será que se eu tivesse um salário semelhante à dona Quinzinha, a dona Dozinha, que é aposentada com um salário mínimo muito pobre, muito humilde, mas frequenta aquela igreja também e ama aquela igreja, ama aquela comunidade? Será que se eu recebesse 2 salários mínimos por mês, ao invés de ganhar 50 mil reais, o pastor teria toda a atenção que ele tem comigo? O líder de ministério de casais, por exemplo, teria toda a atenção que ele tem comigo se eu ganhasse 2 salários mínimos? Então, eu faço uma proposta a você. Trate todas as pessoas na sua comunidade da mesma forma. Se é alguém que prosperou muito na vida, que fala vários idiomas, que já morou no exterior, e se é aquele que é humilde, que mora numa comunidade, trate-os da mesma forma. Primeiro, por um princípio bíblico. Ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus e possuem uma dignidade que lhes é intrínseca. Segundo, porque aquele que tem uma condição melhor, talvez ele fique com dúvida: será que se eu ganhasse menos, o pastor daria esse mesmo tratamento? E mais, terceiro lugar, quando nós tratamos as pessoas da mesma forma, nós temos autoridade diante do corpo de Cristo. E a igreja, a comunidade, em quarto lugar, ela passa a ser reflexo da ação pastoral, ainda mais quando o pastor está há muitos anos na igreja. A igreja é um reflexo da realidade pastoral. Se ele trata com diferenciação, se ele olha alguém diferente, por causa do relógio que essa pessoa possui, por causa do cartão de crédito que ela possui, pelo fato dela falar mais um idioma, pelo carro que ela chega na igreja, ela chega na igreja com um carro de 120 mil reais, ou pelas viagens ao exterior que ela já fez, ou pelo endereço onde ela mora, pelo apartamento de 4 quartos, ou a casa de 3 andares, ele perde a autoridade. Porque Jesus nunca trataria as pessoas com diferenciação. Todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então essa igreja não poderia ter uma visão como esta que estava tendo. O grupo que chegava com melhores condições na ceia, chegava e comia. O outro grupo que chegava depois, que eram os mais pobres, os que nada têm, eram preteridos. O apóstolo diz: eles eram desprezados e envergonhados. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer o pão, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor, até que ele venha. Verso número 27. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice de maneira indigna. Então, qual é a forma indigna? Qual era a indignidade que estava prevalecendo naquela comunidade? É que eles estavam bebendo o cálice sem esperar por aqueles que, segundo o apóstolo, nada tinham. Então, os mais abastados
Chegam com a comida, chegam com a bebida, não esperam chegar aqueles que são mais humildes, que são mais pobres, que na linguagem paulina são os que nada têm, e eles comem absolutamente tudo e bebem tudo. Quando os que nada têm chegam para participar da ceia, os que tinham e que levaram primeiramente já comeram tudo e já beberam tudo. Os que nada têm, os mais pobres, os mais simples, eles ficavam com fome, e os que tinham chegado primeiro estavam embriagados. Isto é comer o pão e beber o cálice indignamente. O problema ali não é um problema individual, é um problema social. Eles estavam comendo e bebendo sem se preocupar com a participação na ceia daqueles que nada têm, dos mais pobres. Esse grupo está sendo preterido por uma questão social, por uma questão econômica. A questão econômica estava pesando nas relações e o apóstolo Paulo entra em questão para dirimir essa situação. Então você veja que nesse tempo não havia o advento do capitalismo, não havia o comércio, não havia e-commerce, não havia internet, não havia shopping, que é a pracinha do século 21. Não tinha nada disso. E a questão financeira já pesava para promover distinção entre os homens. Então você perceba que nós estamos no século I da era cristã, há 20 séculos atrás, há 2000 anos atrás, já havia tratamento diferenciado por causa da condição financeira. Examine, pois, o homem a si mesmo. Qual é o exame? O exame, dentro do contexto, não tem nada a ver com examinar a sua semana para saber o que você fez durante a semana, se você acordou atrasado, se você brigou com alguém, se acordou em pecado, não tem nada a ver com isso. Cada um deveria examinar qual era a sua postura naquele momento em que estava tomando a ceia. Antes de comer, antes de beber, deveriam examinar. Os mais pobres já estão entre nós, os que nada têm já estão entre nós, ou nós iremos comer e eles ficarão com fome, porque quando chegarem aqui, nós estaremos palitando o dente. Então, na verdade, essa comunidade, ela reflete uma divisão e ela reflete um olhar sobre essas pessoas que nada têm, que são as pobres e que são, à luz dessa comunidade, descartáveis para a ceia. Sempre a diferenciação econômica acompanhando os seres humanos antes, muito antes do advento do capitalismo e do cartão de crédito. Já havia isso. Repito, qual era o exame? O exame dentro do contexto é: nós chegamos aqui, a comida já está aí. E os que nada têm? Já chegaram? Os que nada têm, nada têm. Então, ele não vai chegar para dar materialmente. Ele vai chegar para receber. O apóstolo Paulo vai dizer aos Tessalonicenses: quem não quer trabalhar, que também não come. Então, se existe alguém no meio do grupo que é malandro, não deve receber esse tipo de oportunidade.
Mas se existe alguém que, por motivos de força maior, não está conseguindo somar ao todo, não tinha condições de levar a comida, esse alguém participaria, porque o banquete de Cristo não é exclusivista. O banquete de Cristo é inclusivista. O banquete de Cristo inclui e nos ensina a conviver com quem é diferente da gente. Verso 29. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, e que corpo é esse que ele está falando? É o corpo de Cristo na cruz? Não. É o corpo de Cristo que iria se reunir naquele lugar para comer a ceia. É o corpo local de Cristo. Eles não estão discernindo a presença do corpo ali, está havendo restrições. Era necessário discernir, o corpo está reunido, todos chegaram, quem estava para vir está aí, então vamos comer, vamos beber, um trouxe mais, outro trouxe menos, mas todos vamos comer, todos vamos orar, todos vamos dividir a alegria. Isso é reino de Deus, não há mais diferenciação entre nós. Nós somos um em Cristo, um só fé, um só Senhor, um só batismo, mas nesse caso há diferença. Porque tem um grupo que come e tem um grupo que passa fome. Deus, Ele é contra a fome. Nenhum ser humano deve ficar com fome. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Verso 31. Mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos condenados com o mundo. Agora, o 33 ou 34, ele fecha a questão e dá a orientação. Primeiro ele faz o raio-x, agora ele dá a orientação. Verso 33. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer a ceia, acompanha aí o final do verso 33. Esperai uns pelos outros. Esse é o problema na igreja de Corinto. Esse era o exame que deveria ser feito. Nós estamos esperando pelos demais, especialmente os que nada têm, para participarem desse banquete conosco. Se você pensa que o impedimento, examine-se pois o homem, é alguma coisa que você fez entre a segunda e o sábado da semana que passou, você está estabelecendo uma cláusula que não está no texto, você não está fazendo uma exegese, você está fazendo uma exegese, você está introduzindo alguma coisa que não está em 1 Coríntios capítulo 11. Segundo lugar, se você diz que existe alguma coisa que você fez ou deixou de fazer, que agora te impede a participar da ceia, que te inclui no número da restrição, então você está dizendo que isso que você fez é maior do que aquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. E eu quero dizer a você, em nome de Jesus, que aquilo que Cristo fez por você no Calvário, há mais de 2000 anos atrás, é muito maior do que qualquer coisa que você possa fazer nesse mundo. Então, se qualquer deslize, erro, pecado, qualquer classificação que você der, for impedimento para participar do momento da ceia, então você está dizendo que esse ato que você cometeu ou deixou de cometer é maior do que aquilo que Cristo fez. E eu quero dizer para você, não há nada maior do que aquilo que Cristo fez. Então nada pode nos impedir de participar da ceia, a não ser nesse contexto o fato de não esperar uns pelos outros, especificamente os que têm melhores condições, não esperam os que nada têm, os que têm bebem todo o vinho, se embriagam, e os que nada têm ficam com fome. Essa é a ideia do texto. Verso 33.
Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer a ceia, esperai uns pelos outros. Essa é a palavra de ordem. Esperai uns pelos outros. Verso 34, para encerrarmos. Se alguém tiver fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruirei quando vos visitar. Ninguém na comunidade deve ser preterido ou preterida, esquecido ou esquecida por nenhum fator. O fator econômico, a questão étnica, a formação profissional, a capacidade acadêmica, os lugares onde você já viajou, o cartão de crédito que você possui, os idiomas que você consegue falar, os lugares onde você já esteve, as viagens que você já fez, os lugares no exterior onde você já morou, nada disso pode causar separação entre nós. A etnia, a produção de melanina, um ser humano não pode ser avaliado ética e moralmente pela cor da sua pele. O que nós estamos acompanhando nos Estados Unidos, o assassinato desse homem pelo policial, isso é uma barbárie, isso é uma infâmia. Alguém foi alvo de uma brutal violência pura e simplesmente por causa da sua cor, por causa da sua melanina. Isso nós não podemos corroborar com essa atitude. Uma pessoa não pode sofrer discriminação, separação, porque ela é obesa, porque ela é mais gordinha ou gordinho, então essa pessoa não pode assumir um cargo na igreja. Ou uma visão sexista dos seres humanos: se for um homem, então ele pode trabalhar na igreja ou na empresa, se for uma mulher, não pode. Essa visão proposta pelo apóstolo, ela precisa ter desdobramentos na sociedade, de tal maneira que nós não façamos diferenciação entre os seres humanos, mas entendamos que todos os seres humanos são criados à imagem e semelhança de Deus e, por isso, possuem uma dignidade que lhes é intrínseca, que é parte do seu ser. Que você guarde essa palavra e entenda que nada pode impedir você de participar deste memorial. Você é convidado, convidada a participar desse momento. Nós iremos comer o pão, beber o cálice, simbolizando a morte de Jesus, seu sangue na cruz do Calvário, seu corpo que foi partido em nosso lugar. E esse momento é um momento de união mística do corpo de Cristo. Então nós estamos em lares diferentes, em geografia totalmente diferente. Mas nós estamos unidos por um sentimento, porque amamos Jesus Cristo e nos amamos como irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor nesta hora.
Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. A fim de que se chamem carvalhos de justiça. Meu querido, minha querida, neste momento nós passaremos a celebração da ceia e é um momento assim muito especial, um momento de muita alegria, por sabermos que nós temos acesso a esse momento, porque Jesus morreu pelos nossos pecados. O justo tomou o lugar dos injustos, pois nós merecíamos ser estendidos naquele madeiro, mas tem um problema: o nosso sacrifício seria um sacrifício imperfeito, porque seria um sacrifício de um pecador. Mas o sacrifício de Jesus por nós, ele foi um sacrifício perfeito, santo e agradável a Deus. Ele assumiu o nosso lugar, assumiu a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida. E hoje, para todo aquele e aquela que crê em Jesus, nós temos vida e vida em abundância. Nesse momento nós iremos comer o pão e logo após comermos o pão, imediatamente haverá um louvor e você e a sua família terão um tempo de oração enquanto estará sendo ministrada a música. E eu faço um pedido a você que aproveite esse momento para orar. Não deixe que nada atrapalhe esse momento, salvo se você tiver alguma criança de colo pequena, aí realmente a coisa se torna às vezes mais difícil. Mas se não houver, eu peço a você que esteja concentrado, concentrada nesse momento. E ao comer o pão, imediatamente entrará esse louvor e você acompanha o louvor em oração.
O Senhor Jesus, tendo distribuído o pão com seus discípulos, ordenou-lhes que comessem. Façamos. Na mesa o pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem. De um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis. E mesmo o traidor recebe assim, deu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. O hino cantou depois de ceiar, e era um louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Ele via em mim, o meu Jesus pensava em mim. Eu tenho em minhas mãos o cálice, e você tem aí o cálice ou o copo, sem qualquer tipo de problema. E eu tenho aqui o suco de uva, que simboliza o sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Esse líquido que nós iremos beber, você comprou no mercado ou na padaria, ele não vai se transformar no sangue de Cristo. Mas esse ato é um ato simbólico, um memorial que Jesus instituiu. Ele instituiu duas ordenanças. Aquele que crê em Jesus, ou aquela que crê em Jesus, sente o desejo no coração de ser batizado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ao sermos batizados, nós sentimos também o desejo de participar da ceia do Senhor. São dois memoriais deixados por Jesus para a sua igreja. Então você, nesse momento, deve participar dessa ceia com muita alegria, com muita gratidão no coração, porque você faz parte do corpo de Cristo. Você foi salva pela graça de Jesus. Você foi alcançado por um favor imerecido que eu e você não merecemos.
mas que Deus, por livre e espontânea graça, decidiu nos salvar. O Espírito veio até nós e nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E a partir daí, crendo em Jesus, e essa fé também é um dom de Deus, é algo que Deus nos concede, nós passamos a ter vida, e vida em abundância. Nós passamos a ser mais que vencedores. Nós somos justificados pela fé, e uma vez justificados, nós temos paz com Deus. Então existe uma riqueza espiritual sobre a nossa vida. E a ceia é momento de lembrarmos do sacrifício e lembrarmos também dos privilégios espirituais que temos em Cristo Jesus como co-herdeiros com Abraão da promessa. O Senhor Jesus, ao distribuir o cálice, ordenou aos seus discípulos que bebessem. Nós iremos beber o cálice e imediatamente, em ato contínuo, estará sendo ministrado um louvor a você, a sua família, e aproveite esse momento para fazer um momento de oração. Bebamos. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo
Deus te abençoe. Deus te abençoe. Gente, que momento maravilhoso. Eu não tenho o privilégio de ter a presença de vocês e de ver o rosto de cada um de vocês que nos acompanha nesse momento. Vocês me veem, mas eu não tenho o privilégio de ver vocês. Mas eu estou me sentindo muito feliz. A experiência do segundo domingo de maio foi uma experiência maravilhosa para mim, porque eu nunca tinha ministrado uma ceia em ambiente virtual. Essa é a segunda vez. E eu estou assim muito feliz porque Deus me deu a oportunidade de ministrar a ceia aos membros da Igreja Batista Central do Fonseca que acompanham esta live, e a turma tem dado todo o apoio, mas também a irmãos que depois entraram em contato comigo dizendo que iriam participar da ceia com a nossa igreja. Então eu quero agradecer a você que bondosamente separou este momento para estar participando conosco. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, te dê uma semana maravilhosa. A todos que nos assistem, a todos que nos acompanham, que realmente a sua vida seja revestida da graça, do poder de Jesus Cristo para vencer este tempo de coronavírus. Nós vamos orar neste momento. E após a oração, nós estaremos encerrando essa transmissão e estaremos assim encerrando o nosso culto em nome de Jesus. Senhor, é com muita alegria, com muito júbilo no coração que nós te agradecemos pela oportunidade de participarmos da ceia, de participarmos deste memorial e anunciar a morte do Salvador até que Ele venha, até que Ele volte. Abençoa, Deus, todos que participaram conosco nesse momento. Que a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder, ó Deus, esteja nos lares de todos os brasileiros, de todos os nossos conterrâneos, onde quer que essa transmissão chegue, ó Deus, que a pessoa que entende o português possa ouvir, possa dar atenção e perceber que Jesus Cristo é o único que pode nos levar a Ti. É o único capaz de carimbar o nosso passaporte para a felicidade. É no nome de Jesus que nós oramos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e que as doces consolações do Espírito de Deus seja sobre todos os lares em todo o Brasil, seja sobre todos os lares em toda a terra, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe, te dê uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém.